Outra questão muito importante, que é muito mal compreendida dentro dos debates, e aí eu vou até levantar agora. Pode levantar, cameraman, tá de boa? Não tem problema não? Veja, essa questão do socialismo em um só país. Por que eu digo que é muito mal entendida? Marx e Engels, quando eles pensavam a revolução, eles tinham fundamentalmente na sua mente dois episódios históricos. Revolução Francesa, que foi um processo revolucionário que começou na França, só que imediatamente tomou a dimensão europeia com a invasão das potências reacionárias em aliança com a Inglaterra. E aí a França jacobina saiu exportando a Revolução Francesa, Europa fora. E aí foi uma disputa entre guerras de resistência nacional, guerras de exportação da Revolução. Então, foi um palco europeu. A Revolução Francesa, que começou na França, tinha um patos universalista muito grande e terminou como um conflito gigantesco a nível de Europa. Mas a Primavera dos Povos, de 48, também foi um processo que foi essencialmente europeu, continental, com grandes acontecimentos políticos na Itália, na Hungria, nos reinos alemães, que a Alemanha ainda não estava formada, na França, com as Jornadas de Junho de 1848. Então, foi também uma dimensão europeia, com levantes na Polônia pela independência nacional, levantes na Hungria e por aí vai. Então, quando Marx e Engels pensavam a revolução socialista, e nisso meus amigos trotskistas estão corretíssimos, eles pensavam um processo de revolução permanente a nível europeu, a Europa como centro do capitalismo, consequentemente a revolução socialista na Europa ia desencadear o processo de crise e fim do capitalismo a nível mundial, já que, por exemplo, com a Revolução Europeia, as colônias seriam libertadas e supostamente caminhariam para o socialismo. Então, quando Marx e Engels estão pensando a revolução, eles estão pensando dentro desses dois modelos. Massa? E aí é importante considerar que nessa época, a própria formação do sistema interestatal era muito frouxo. Então você ainda tinha, por exemplo, elementos de soberania que não eram territoriais, eram por coroa. Então, por exemplo, a coroa Habsburgo tinha vários territórios em estados e regiões diferentes da Europa em que o elemento de soberania não era por Estado-nação, mas era pela coroa, pela Casa Real que dirigia. Assim como não estava formado ainda o Estado italiano, não estava formado ainda o Estado alemão, grande parte dos países do leste europeu também não tinham nações formadas, eram dominadas pelo czarismo. A Polônia não tinha uma nação formada, era dominada pela Rússia e por aí vai. Quando vem a Comuna de Paris, é o primeiro elemento importante. A Comuna de Paris foi a primeira tentativa de tomada do poder pela classe trabalhadora e a gente tem um elemento que às vezes a gente esquece. A classe trabalhadora de Paris tomou o poder e só. A classe trabalhadora na Inglaterra não tomou o poder porque viu a classe trabalhadora de Paris tomando o poder. A classe trabalhadora da Bélgica, que também tem um nível de desenvolvimento capitalista importante, não tomou o poder. A classe trabalhadora da Holanda também não tomou o poder. Foi a primeira vez que se manifestou uma revolução, e foi a primeira vez que se manifestou uma revolução à dimensão nacional e não europeia. E digo mais, com a centralidade importante da questão nacional. Porque o motivo da revolução de imediato e de desencadeamento foi que a burguesia francesa provoca uma guerra com Bismarck para impedir o processo de fortalecimento do Estado alemão, começa a apanhar na guerra, em vez de levar a guerra até o final, deserda, com medo da ameaça operária, e o próprio Marx, se vocês lerem com atenção a Guerra Civil na França, o Marx ele acusa a burguesia francesa de covardia, dando a entender, portanto, que essa burguesia poderia ter uma atitude diferente para proteger a sua nação. Porque só faz sentido você acusar a burguesia de covardia, parte do pressuposto que era possível outro comportamento. De tal sorte que a Revolução, a Comuna de Paris, foi derrotada e, na Guerra Civil na França, quando Marx e Engels estão analisando os motivos da derrota da Comuna, podem ler quando chegar em casa, não tem momento nenhum. A Comuna foi derrotada porque o proletariado da Europa não se levantou e a Revolução é mundial. Morreu a história. Não. Marx ele analisa a derrota da Comuna de Paris a partir das ações dos próprios comunards. E aí ele debate como os comunards não tomaram o Banco da França, como usaram um pouco a repressão, erros de estratégia militar. Oi? Não marchou sobre Versalhes, né? Não marchou sobre Versalhes e por aí vai. Então veja, foi uma revolução socialista nacional,
começou a nível nacional e que foi derrotada por razões nacionais, ainda que a dimensão geopolítica tenha uma função sempre que não pode ser descartada. Lenin, em 1914 ou 15, se não me falha a memória, ele lança um texto que é sobre a palavra de ordem dos Estados Unidos da Europa, em que Lenin diz que a Rússia não se poderia construir o socialismo, se poderia tomar o poder político, instalar a ditadura do proletariado, porque aí da Rússia ia se começar a Revolução Europeia, e Lenin, nesse momento, tinha um modelo parecido com Marx e Engels em 1848, que da Revolução Europeia, como centro ainda do capitalismo, desencadeia a Revolução Proletária pelo mundo. Então, Lenin ainda não concebia a ideia de construir o socialismo na Rússia. Então, ele faz uma separação entre tomar o poder, derrubar o czar, instalar uma ditadura do proletariado, mas que ainda não é socialismo. Que vai ser o início de uma Revolução Europeia para aí sim colocar em questão o socialismo. E aí isso é muito importante, porque muitos seguidores do Stalin distorcem a opinião do Lenin. Falam que nesse texto, sobre a palavra de ordem dos Estados Unidos da Europa, Lenin defende o socialismo no seu país. Isso é mentira. Não tem nada de construir o socialismo no seu país na Rússia. Tem que tomar o poder, não imediatamente construir o socialismo. Pois bem, como muitos de vocês sabem, quando acontece a Revolução Russa, a expectativa imediata era que isso desencadeasse a Revolução Europeia. Desencadeou uma onda revolucionária, porque toda revolução tem como efeito ou mundial ou mais continental, local, o desencadeamento de energias revolucionárias muito importantes. Só que a Revolução Europeia foi derrotada. Foi derrotada na Itália, o levante dos conselhos de fábrica de Turim, foi derrotado na Alemanha, inclusive com um papel fundamental da social-democracia, que matou Rosa, Karl Liebknecht, Nash, tantos outros revolucionários. Foi derrotada na Hungria, com a Comuna Húngara, dirigida pelo Bela Kun, com participação do Lukács, que era ministro da Educação, comissariado do povo para Educação e Cultura, era um bagulho assim e tal. Quando essa Revolução Europeia é derrotada, se coloca um dilema para os bolcheviques, né? O que fazer? Vamos devolver o poder para o czar? Não pode, né? E aí se desenvolve basicamente três tendências dentro do partido. Uma tendência era expressa pelo Trotsky, que era a tendência de um militarismo vermelho, de exportar a revolução na base das armas. E aí, quando se fala isso, alguns companheiros trotskistas ficam meio nervosos e tal. Isso está, por exemplo, no livro do Thomas Krause, Reconstruindo Lenin, que é um livro que, inclusive, foi publicado no Brasil pela Boitempo por recomendação do Valério Arcari, que ninguém duvida que é trotskista, né? Então tá lá, por exemplo, o Thomas Krause debatendo a questão da Revolução Internacional. O Trotsky, por exemplo, lançou um manifesto no final de 19, que o Trotsky defendia pegar o Exército Vermelho e apoiar a Revolução Hindu na Índia. Sair da Rússia, ir lá para a Índia, ajudar a fazer a Revolução. E o detalhe é que não tinha Revolução Hindu nenhuma, né? Sem falar na dimensão logística do problema de, enfim, pegar um exército da Rússia e ir para a Índia. O Bukharin, que nessa época estava numa linha ultra-esquerdista, o Bukharin já defendia algo mais bizarro. O Bukharin defendia continuar um processo de guerra europeia e usar agora o exército vermelho russo não como um exército numa guerra interimperialista, mas como um exército de exportação da revolução. Então, onde a gente ganhar, a gente vai sovietizando, Europa dentro. Ele, inclusive, chegou a escrever, publicou no Jornal do Partido, que é totalmente aceitável perder a República Soviética em nome da Revolução Mundial. Então, para ele é isso. A gente vai pegar o Exército Vermelho aqui e vai, Europa dentro, guerreando, exportando a Revolução, pau, e se a gente perder, é isso. Porque nossa função é a Revolução Mundial. Lenin considerou as palavras de Bukharin monstruosas. E Lenin fez, bicho, a gente vai ter que ser aqui um polo de reorganização do movimento revolucionário mundial, criando uma correlação de forças mais favoráveis, estimulando os processos de revolução nos outros países, só que enquanto isso a gente vai ter que administrar a Rússia, criar o socialismo aqui. E aí Lenin, a partir de 21, já fala abertamente do socialismo na Rússia. Tanto que, inclusive, as palavras de ordem e a perspectiva teórica do Estado e a Revolução, do definhamento do Estado, do desaparecimento do Estado, depois Lenin abandona tudo isso. Ainda que ele não faça uma autocrítica pregressa, até porque eu acho que nem precisava, porque eram funções diferentes. Mas Lenin fala abertamente de melhorar o nosso aparelho soviético, de aprender com os melhores métodos administrativos do funcionalismo público da Europa e dos Estados Unidos,
de melhorar o trabalho político, de criar um aparelho do Estado verdadeiramente soviético e por aí vai. Só que a economia soviética, basicamente, ela era uma economia que se mantinha na sua base camponesa, produção mais ou menos artesanal, pequeno-burguesa, e que não tinha acontecido, por exemplo, uma planificação da economia. A planificação da economia não aconteceu no imediato pós-revolução, porque também não dava, né? Guerra civil, etc, etc, etc. Justamente no momento que Lenin morre é que se desencadeia o debate sobre como realmente transitar para uma base econômica socialista, porque se compreendia o socialismo basicamente como um processo de economia planificada, onde você ia cada vez mais aumentando a produtividade do trabalho, produzindo mais bens e serviços essenciais à qualidade de vida do povo trabalhador. Nesse debate sobre planificar, como planificar a economia, como desenvolver o socialismo, como chegar a uma base econômica socialista, se destacam duas posições básicas. A posição do grupo liderado por Trotsky e Preobrazhensky, inclusive o Preobrazhensky até tinha mais importância teórica do que Trotsky, que defendia basicamente o seguinte: a gente precisa fazer um processo de industrialização rápida e acelerada, e para fazer esse processo de industrialização a gente vai ter que retirar excedente dos camponeses. Então a gente vai ter que criar uma estrutura macroeconômica em que, por exemplo, se pague um preço abaixo pelos produtos dos camponeses e eles paguem um preço maior pelos produtos manufaturados para transferir valor do campo para a cidade. Também usar os cereais produzidos pelos camponeses para exportação, para conseguir divisas, para comprar máquinas e equipamentos. E a partir daí, também transferindo mão de obra camponesa para as cidades, para cada vez mais fornecer força de trabalho barato para a indústria, para conseguir uma expansão do aparato estatal. O que o Preobrazhensky basicamente defendia, e que era meio brutal, inclusive, era uma acumulação primitiva socialista, esse é o termo que ele usava, em que os camponeses seriam quase que a colônia interna da Rússia. Era nesses termos do debate. O Bukharin já defendia que, e aí, isso é importante, a tese do socialismo num só país é muito mais do Bukharin do que do Stalin. Porque até 1928, o grande teórico do partido era o Nikolai Bukharin. Inclusive, isso está muito bem retratado no livro do Stephen Cohen, Bukharin, uma biografia política, publicado no Brasil pela País e Terra. O Bukharin defendia, basicamente, com o apoio do Stalin, que a Rússia é um país grande, com uma população gigantesca, abundante em recursos naturais, rico em petróleo, ferro, minérios, etc, 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 com um povo heróico que conseguiu 3 revoluções, conseguiu vencer uma guerra civil, etc, e é plenamente capaz de construir o socialismo com suas próprias forças internas. Nenhum deles, nem Bukharin, nem Stalin, colocou em questão que era possível, por exemplo, construir o comunismo em um só país. Isso nunca foi posto no debate. Nem nenhum deles negou que esse socialismo num só país teria problemas e distorções por causa do cerco imperialista. Por isso que eu digo que esse debate é mal feito. Porque, se colocam coisas que não estavam no debate. A posição do Bukharin e do Stalin ganhou, e aí isso é muito importante. Ganhou não por causa de manipulação burocrática, ganhou porque inclusive teve ampla adesão do partido e ampla adesão internacional. Gramsci ficou do lado da posição do Stalin e do Bukharin. Mariátegui ficou do lado da posição do Stalin e do Bukharin. Grandes lideranças internacionais do movimento comunista ficaram. Por quê? Porque consideraram que era da dimensão de realismo político a coisa que a Rússia poderia fazer naquele momento histórico em que a Revolução Mundial não estava na ordem do dia. Pós-derrota do grupo do Trotsky no 15º Congresso do Partido, que foi em 1927, é que o debate foi tomando ares cada vez mais caricaturais de ambas as partes. E aí ambas as partes, evidentemente, com proporções de máquinas políticas diferentes, né? O Stalin e o Bukharin controlavam a máquina maior porque ficaram com o Estado, com o partido. O Trotsky tinha uma máquina muito menor, evidentemente. Só que houve uma caricatura de ambas as partes nesse debate, e o que veio pra gente foi basicamente a caricatura, que é: stalinistas falam,
Não, mas Trotsky era contra construir o socialismo, ele defendia entregar a Rússia de volta ao czar. Evidentemente que Trotsky nunca falou isso, né? Ah, mas Stalin era contra a Revolução Mundial, então ele defendeu o socialismo no seu país e a União Soviética abandonou o internacionalismo. Evidentemente que isso também nunca aconteceu. Há uma caricatura de ambas as partes, em que ambas as partes pegam um lado mais débil da posição de um do outro. Trotsky destacava muito que o destino da Rússia ia ser decidido no âmbito geopolítico mundial, com a Revolução Mundial, e isso seus inimigos pegavam e diziam assim, tá vendo? Ele não confia que o povo russo consegue construir o socialismo, ele é derrotista, ele está defendendo continuar a guerra, o povo russo não aguenta mais a guerra, o povo russo quer paz, quer trabalho, comida, casa, construir o socialismo, melhorar suas condições de vida. Mas o grupo de Trotsky pegava as posições de Stalin, Bukharin e companhia, a majoritária do partido dizia assim, tá vendo? Eles abandonaram a Revolução Mundial, porque Marx e Engels diziam que a revolução era a nível mundial, e eles são nacionalistas, eles não são internacionalistas. Então houve uma caricatura muito grosseira de ambas as partes. Tem até um documento que eu coloquei na bibliografia, que é carta a... Tu lembra o nome? Ivanov? Carta ao Ivanov, que é um documento que é muito interessante, que mostra, um militante de base do Partido Comunista da União Soviética é acusado de ser trotskista, que na União Soviética dos anos 30 era um crime passível de punição, prisão e até fuzilamento, no processo de repressão do Estado Soviético. E aí o Ivanov, ele escreve uma carta para o Stalin, ele fala assim, camarada, olha, eu fui acusado de ser trotskista porque eu defendi que na União Soviética nós construímos as bases econômicas fundamentais do socialismo a partir da planificação da economia, da coletivização da agricultura e da industrialização, mas o socialismo soviético ainda não está livre da contra-revolução, nem pode transitar para o comunismo, porque nós estamos cercados por países imperialistas. Enquanto nós estivermos cercados, o socialismo pode sofrer a contra-revolução a partir de uma guerra imperialista, de uma invasão, e a gente não vai conseguir transitar para o comunismo. E aí, na visão do Ivanov, a sorte final do socialismo soviético, embora já construído em suas bases fundamentais na União Soviética, se decide na Revolução Mundial. Acusaram um cara de trotskista. Ele manda a carta para o Stalin, e o Stalin diz assim, não, isso está equivocado e você está correto. É isso mesmo. Stalin diz, a gente construiu as bases fundamentais do socialismo na União Soviética, derrotou a nossa burguesia, planificou a economia, coletivizou a agricultura, mas enquanto estivermos cercados por potências imperialistas, nós estamos ameaçados de invasão militar, e o socialismo pode sim sofrer uma contra-revolução, inclusive com apoio das potências imperialistas à contra-revolução internamente, e a gente nunca vai conseguir transitar para o comunismo enquanto estiver cercado militarmente. Porque, dentre outras coisas, a gente vai precisar, por exemplo, de uma marinha, de um exército poderoso para se defender. É o caso, por exemplo, dando um exemplo bem rápido, da Coreia do Norte, que enquanto tiver imperialismo vai precisar de bomba atômica. É um raciocínio, inclusive, que me parece muito simples e evidente. E que eu acho difícil se discordar, inclusive. É isso. O próprio Marx, no Manifesto do Partido Comunista, ele dizia que o proletariado de cada país tem que se haver primeiro com sua burguesia. Então, a revolução é um processo que tem sempre um patos, uma inspiração internacionalista, mas se dá a nível nacional. Se dá a nível nacional, você toma o poder e inicia a transição socialista, só que a forma, o ritmo de construção do socialismo se decide também pela dimensão geopolítica. Se você estiver numa situação favorável, é mais fácil construir o socialismo. Se você estiver num período contra-revolucionário, que é o período que a gente vive, cenário louco. Então, a polêmica do socialismo no seu país é isso, não significa negar o internacionalismo. Agora, é evidente que, em vários momentos, a União Soviética, dirigida por Stalin, privilegiou muito mais a política externa da União Soviética do que elementos do internacionalismo proletário. Agora, isso é um problema que não se trata de traição ou qualquer outra coisa. Isso é um problema que a gente tem que pensar, porque ao contrário do que se pensa até hoje, vários pensadores do marxismo, no pós-revolução não desaparece Estado, não desaparece nação, não desaparece nacionalidades, não desaparece questão nacional.
Pronto. Existe uma questão nacional para Cuba hoje. Cuba, por exemplo, eu tenho certeza que o Estado cubano, o povo revolucionário de Cuba, gostaria muito bem de pegar suas armas e ajudar os povos oprimidos do mundo. Só que Fidel morreu. Triste. Só que os dirigentes de Cuba não podem fazer isso, porque fazer isso significa, por exemplo, se colocar vulnerável à invasão militar imperialista. Simples e objetivamente. Então, na Revolução, na construção do socialismo, ainda existe uma questão nacional a ser resolvida. E que não é simples. E que, inclusive, até hoje, muito pouco se avançou na reflexão sobre isso. Se preferiu muito mais, e aí Fidel nisso é genial. Fidel, ele coloca que o fim da União Soviética e do campo socialista está diretamente ligado à subestimação da questão nacional. E que a questão nacional foi fundamental para a derrubada da União Soviética. E aí, quando você pensa que o fim da União Soviética começou com os países do leste europeu, do Báltico, Letônia, por aí vai, que são países que historicamente tinham uma identidade nacional espizinhada e que, com a política do Leonid Brezhnev de soberania limitada, passou a cada vez mais reduzir a autonomia nacional desses povos, isso fomentou a rebeldia contra a União Soviética, você percebe o acerto da análise do Fidel. A centralidade da questão nacional na Revolução e na construção do socialismo.